Vem cá, Léo. Leozão é meu irmãozão. Léo vai ser papai, Lorena, fica em pé. Esse casal maravilhoso, vão recebê-los com um forte aplauso. Amém. Léo é pastor da Igreja Batista Central, é um dos pastores, pastor de jovens. Está quantas células lá? Você? Nossa rede tem cerca de 500 células de jovens. Multiplica por 10 aí, vai dar mais ou menos uns 5 mil. 3 é na média de 6, 7, né? 3, mas é só 3 mil e poucos, ele é muito humildezinho. É uma bênção. O Léo, ele um grande amigo, a gente já caminha junto há um bom tempo, e eu tenho um carinho muito grande por ele. E queria muito trazer o Léo aqui em Formiga. Sempre falava com ele, mas né, a agenda dele também no sábado, eu entendo que é o dia da celebração de jovens. E aprove Deus ele estar conosco aqui hoje pela manhã. E eu fiquei sabendo que ele ia ficar aqui hoje. Eu falei, cara, então você vai pregar à noite, você está fortão, você vai bombar a palavra de Deus aqui hoje. Cara, Deus te usa, cara, essa aqui é a sua igreja, quebra tudo, não deixa nada aqui, não deixa pedra sobre pedra aqui, tá? Deus te abençoe. Amém, obrigado Alvin, obrigado pelo carinho, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Para mim é uma grande alegria estar aqui nessa igreja parceira, irmã querida, tão especial e admirada por nós. Essa igreja tem feito uma história em todo o Brasil e sem dúvida nenhuma é uma inspiração para nós também ali em Belo Horizonte. Agradeço demais ao convite, o grande Diego que nos convidou, estive aqui também hoje de manhã dando uma palavra no Congresso de Jovens, Intimidade. Alguém esteve presente aqui hoje de manhã? Que bom que você voltou, maravilha, bom demais. Uma alegria muito grande vir aqui então compartilhar uma palavra, né, junto com a minha esposa. Estou sendo muitíssimo bem recebido pelo casal maravilhoso, Ronaldo e Inês estão por aí, eles ali. Muito obrigado, viu irmãos, pelo carinho tão grande que tem nos tratado. Estou aqui com uma palavra no meu coração, borbulhando para compartilhar com você. Você quer receber uma palavra de Deus? Receber algo da parte de Deus para a sua vida? Então eu te encorajo nessa hora a fazer uma oração muito simples. Essa oração apenas dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo, eu quero ouvir sua voz. Pede para Ele falar com você. Pede para Ele ministrar o seu coração. Faz em 1 minuto uma oração. Pede ao Senhor para falar com você. Essa é a nossa vontade, Pai, o desejo do nosso coração é sair daqui com a certeza de que te ouvimos, que cultuamos ao Senhor, recebemos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. É o nosso pedido, Pai. Eu clamo junto com os meus irmãos, marca a vida de cada um nessa noite, toca, revela a tua palavra e cumpra o teu propósito em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha para mim e vê que eu sou jovem, né? Sou jovem mesmo, irmão. Tive a grande alegria de me tornar pastor com 23 anos de idade. 23 anos de idade, já tem alguns anos, hoje estou com 27. Casado com a minha esposa há cerca de 5 anos e meio, grávida, agora aguardando o João chegar para somar a nossa família. Uma alegria, sou apaixonado por Jesus, desesperado por Ele, apaixonado por células. Tem alguém apaixonado também por Jesus, por células aqui nesse lugar? Sou apaixonado por células, apaixonado, por quê? Porque até os meus 18 anos, ninguém tinha falado de Jesus para mim, de uma forma clara, nunca tinha ouvido, não sabia quem Ele era, não sabia o plano que Ele tinha para a minha vida, não sabia o propósito dEle, o poder transformador de Jesus, até o dia que eu fui convidado para ir numa casa. Numa casa é diferente, não é? Aqui é muito gostoso, nos reunimos aqui numa grande celebração, faz parte, porque o povo se reunia numa grande celebração, mas a Bíblia diz que também se reuniam nas casas, e por isso eu fico feliz com os anfitriões. Tem anfitrião aqui nessa noite?
Tem? Levanta a sua mão. Que a bênção de Jesus seja sobre a sua vida e a sua casa, no nome do Senhor. É uma alegria saber que tem anfitrião e encorajo todos a abrirem as suas casas para receberem as pessoas. Eu não tinha sido convidado para ir numa casa. E quando eu fui, logo participei ali e tive a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Um jovem vazio, longe de Jesus, não o conhecia. Não tive o privilégio de nascer criado e educado na palavra. Até então nem conhecia Jesus e por isso, vazio, com 13 anos, eu fumei o meu primeiro baseado. Com 14 anos ainda vazio e buscando uma forma de preencher e me satisfazer, infelizmente, eu experimentei o crack pela primeira vez. Trouxe uma destruição para a minha vida, porque assim a droga faz. É como o salmista, ali no Salmo 49, no verso 7, ele diz: um abismo chama outro abismo. Um pecado chama mais pecado. E quando a gente vê aquela bola de neve que vai tomando conta da nossa vida, passei não só a usar, mas a vender. Passei a vender droga. Uma vida muito complicada, ali já tendo problemas, morava no interior nessa época, e minha mãe então decide: tira o Léo de Araxá, manda ele para Belo Horizonte, ele vai ficar livre das companhias. O que não resolveu, porque quando fui para Belo Horizonte, o vazio me acompanhou. Cheguei em Belo Horizonte, eu conheci um homem que disse para mim: Léo, toma aqui grandes quantidades de droga, você vende, você usa, depois você acerta comigo. Resultado, comecei a entrar num mundo de pura destruição. Tive a infelicidade de ser pego pela polícia 2 vezes. Saía e dizia: vai ser diferente. Eu vou mudar, eu até tentava. Terapia de dependência química, psiquiatra de dependência química. Tantas coisas, tive uma overdose e vi a tristeza da minha mãe ao me tirar do hospital pensando que o filho morreria. E saía de lá e dizia que seria diferente, mas nada mudava. Até o dia que eu conheci aquele que tem poder de nos regenerar e nos fazer uma nova criatura. Aquele que salva, aquele que transforma, aquele que liberta. E a alegria que eu tenho é saber que nos reunindo no nome de Jesus, Ele se faz presente, Ele está no nosso meio. Tem lugares que você vai e o Senhor está, porque a palavra de Deus nos afirma que Ele é um Deus onipresente. Aonde eu poderei escapar da Tua presença? Se eu for no mais alto monte, lá está. Se eu for no mais profundo abismo, lá está também. Ele está em todos os lugares. Mas nem em todos os lugares a presença de Deus é manifesta. Nem em todos os lugares você percebe a presença de Deus. E eu quero, irmão, despertar o seu espírito, não só para você entender, mas perceber no íntimo do seu ser que Deus está nesse lugar. Ele está nesse lugar. E quando o Senhor está num lugar, quando o Senhor Ele está num lugar, irmão, grandes coisas acontecem. E eu creio que uma das grandes manifestações da presença de Deus se chama milagre. E ao cantar uma música aqui nessa noite, quantas mãos foram levantadas que já presenciaram um milagre? Quantas mãos? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. Para Ele não existe impossível. Mas eu quero te dizer que o maior milagre que Deus opera não é um cego ver. Não é um paralítico andar. Não é uma leucemia desaparecer. Não é um tumor que não existe mais. Não é um mudo falar. O maior milagre que o Senhor opera, e Ele quer operar completamente na sua vida, é uma vida transformada. É pegar uma pessoa que anda na mentira e agora fazer ela andar na verdade. É uma pessoa que é imoral e agora ela anda numa vida santa, como o nosso Deus é santo. É uma pessoa que é egoísta e de repente se torna uma pessoa generosa. É uma pessoa que é vazia e busca em tantas coisas uma satisfação, seja no dinheiro, seja no prazer, seja nas drogas, mas de repente se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus faz.
Ele pega uma pessoa que não tem propósito, perdida, tateando no escuro, e dá para ela uma direção, um significado e um propósito, e uma clareza de que Deus me criou, me planejou, e tem algo para realizar através de mim. É isso que Deus faz. Ele pega um traficante, e ele transforma naquele que vendia morte à prestação para dar vida, e vida de graça. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, te transformar. Te transformar. E a transformação dele tem um modelo. A transformação dele tem um padrão. Nós temos uma referência e um modelo daquele que o Senhor quer fazer de nós. Eu me lembro ali naquela casa, entregando a minha vida para Jesus. E quando eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele entrou e jamais me abandonou. Porque aquele que promete é fiel para cumprir. Jamais, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Ele entra e ele começa a operar uma transformação de nos fazer, conforme diz o autor de Romanos no capítulo 8, no verso 29, semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus. Disse isso hoje de manhã. Jesus não é o único. Ele já foi o único que carregava plenamente a presença de Deus e vivia segundo o propósito alto. Mas ele não é mais o único. Em João 3,16 você lê: Deus, Ele nos amou de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, unigênito, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Mas já em Romanos capítulo 8, no verso 29, diz que Ele nos predestinou para sermos conforme Jesus, a fim de que Ele, o Senhor, seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele não é mais o único, Ele é o primeiro. E nós, como irmãos, somos chamados a sermos como Ele, conforme a imagem dEle. É por isso que o Senhor tem um chamado para a sua igreja, um chamado para a sua igreja de sermos discípulos de Jesus. Sermos discípulos de Jesus. Jesus, em todo o seu ministério, Ele atraía uma grande multidão. Uma grande multidão o seguia. Eles até se comprimiam, vinham de todas as partes, de todos os lugares, diferentes tipos de pessoas. Alguns vinham de longe, outros vinham de perto, alguns com uma curiosidade, outros ficavam mais distantes, outros queriam ir mais próximo dele. Alguns até assumiam um certo compromisso, outros não, queriam um milagre, queriam uma cura, estavam curiosos apenas. Uma grande multidão. Quando o Senhor está presente, uma grande multidão vem. Pastor Alvim, se prepara. O que vocês têm é muito pequeno perto da multidão que o Senhor trará para esse lugar. Por quê? Porque o nome de Jesus é honrado aqui. Multidão vem. Mas o propósito do Senhor nunca foi nos manter no nível da multidão. Nunca foi, nunca será. Você pode ser até traído como uma multidão, você vem como uma multidão, talvez alguém te trouxe, talvez você vem por conta própria, mas o propósito do Senhor, e você vê na palavra que no meio da multidão tinha um grupo que Ele priorizava, tinha um grupo que Ele dava uma atenção especial, tinha um grupo que Ele transmitia a vida, tinha um grupo que foi encarregado de receber a presença dEle, ser como Ele, continuar a obra dEle, receber a herança dEle, e esse grupo se chama discípulos de Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, com muita convicção, se tem algo que o Senhor quer fazer de você, é um verdadeiro discípulo de Jesus. Chega de ser como uma árvore que balança no vento de acordo com as opiniões das pessoas lá fora. Chega de ser como um peixe morto
que é arrastado pela correnteza. Chega de ser como um camaleão, que fica mudando conforme as circunstâncias. Chega, é tempo de nos levantarmos como verdadeiros discípulos de Jesus. Aqueles que darão continuidade à sua obra, aqueles que reinarão com Ele, aqueles que viverão eternamente ao seu lado, aqueles que recebem a própria vida do Senhor e a carregam por onde vão. Você quer se posicionar como um verdadeiro discípulo de Jesus? Você está disposto? Irmão, se você olha para um carioca, tem algum carioca aqui? Tem algum carioca? Nenhum carioca? Ah lá, uma carioca lá. Ó. Aposto que às vezes ela até já recebeu um apelido de carioca. Quando você vai para algum lugar, pastor Alvim viaja muito, às vezes alguém vira para ele e fala, ô mineirinho, é ou não é? Percebe na hora o jeito que fala, o jeito que anda. O Ronaldo estava comentando comigo, esse mineiro é engraçado demais, ele fala comer, se comer tá bom demais. Tá bom demais, sou? Uai, a gente percebe o jeito, é ou não é? Você percebe as características de um povo, seja carioca, seja mineiro, seja paulista, o jeito de falar, um valor, um comportamento. O Senhor diz para nós que essa não é nossa pátria. A partir do momento que recebemos o Espírito Santo de Deus, nos tornamos discípulos de Jesus e mais, cidadão do céu. Eu me lembro de pregar um dia em São Paulo, e alguém virar para mim e falar, ô mineiro, eu falei, quem falou que eu sou mineiro? Quem falou que eu sou, não, seu jeito é de mineiro. Eu falei, eu não sou mineiro não. Ele falou, não é não? O que é que você é? Eu falei, eu sou um cidadão do céu. Eu sou um cidadão do céu, sou um discípulo de Jesus, e um discípulo de Jesus tem marcas. Um discípulo de Jesus também tem características. Um discípulo de Jesus também tem um estilo, tem um jeito, tem algumas coisas que você olha e você tem que ver. É como um checklist que você tem e você percebe, tem, realmente é um discípulo de Jesus. Eu gostaria de deixar, não todas, porque o tempo é insuficiente, mas as que eu consegui, algumas pequenas, pouquíssimas, algumas marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. Algumas marcas. Eu gostaria que você fosse assim avaliando. Você fosse dando uma olhada na sua vida. E se precisa fazer um conserto, hoje é o dia. Se precisa de se comprometer com o Senhor, é chegado o tempo. E a primeira marca que eu gostaria que lêssemos na palavra do Senhor, daqueles que são discípulos de Jesus, está revelada para nós. Uma delas eu quero compartilhar em João capítulo 8, verso 31. Por favor, abra sua Bíblia. João capítulo 8, verso 31. E a palavra de Deus diz assim: disse Jesus, a palavra de Jesus, palavra que tem que ser considerada em autoestima, e disse Jesus aos que haviam crido nele, aos judeus que haviam crido nele, se vocês, tem uma condição, o se sempre é uma condição, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Como eu vou permanecer na palavra se eu não conheço a palavra? Como eu vou permanecer na palavra se eu não a conheço? E o não conhecer a palavra sempre foi e sempre será um grande problema. O nosso próprio Senhor deixa para nós revelado. Erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Para permanecermos na palavra, precisamos conhecê-la, amém?
E como eu vou conhecer a palavra se eu não me coloco em contato com a palavra? Por isso é bom demais nos reunirmos numa celebração como essa. Por quê? Porque a palavra é lida, a palavra é exposta, eu recebo a palavra de Deus. É bom demais participarmos de uma célula, porque a palavra é lida, a palavra é exposta e eu recebo a palavra de Deus. Mas o Senhor deixou para nós a sua revelação e as suas palavras escritas, o que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Irmão, não adianta você ter a sua Bíblia na gaveta ou empoeirando, se você não pega ela, abre ela e se coloca em contato com aquela palavra. E Jesus disse para nós: as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. Há um espírito por trás dessas letras. Quando você se coloca em contato com esse Espírito, é o Espírito do próprio Deus que se revela na sua palavra, que é viva e poderosa, penetra no nosso coração, separa a alma do Espírito, juntas e medulas, e discerne os propósitos do nosso coração, de acordo com Hebreus capítulo 4, verso 12. É a palavra. Nós precisamos conhecê-la, nós precisamos lê-la, mas não adianta conhecer, não adianta ler, se você não praticar. Eu preciso praticar essa palavra. Eu me lembro de uma reunião de célula, em que eu pedi para o meu líder em treinamento conduzir aquela reunião. E ele estava conduzindo a reunião. E ele fez uma pergunta na reunião de célula. A pergunta dele foi o seguinte: alguém já teve alguma experiência positiva ou negativa com um manual? Na hora levantou a mão. E ele disse: eu tive uma experiência negativa. Então conta para nós. E o Maurício começou a contar. Ele disse assim: quando eu era novo, estava doido para ganhar um videogame. Pedi. E o meu bom pai deu. Ganhei um videogame. A primeira coisa que o meu pai falou na hora que ele me deu um videogame foi: leia o manual, Maurício. E eu pensei comigo, já manjo de videogame. Já sei como é que funciona, já sei como é que é. Só ligar lá ali na tomada e eu vou jogar o dia inteiro. O pai saiu para trabalhar, a hora que ele chegou, Maurício meio triste. O que foi, Maurício? Videogame queimou. A hora que eu pus na tomada, o videogame queimou. E aí o pai virou para ele e falou assim: filho, o senhor leu o manual? Ele falou: não li, pai. Ele falou: então, você ficou sem o videogame. Ele falou: a partir daquele dia eu aprendi. Todo manual que chega na minha mão, eu leio. Eu não fico sem um manual. Comprei um carro recentemente, eu ganhei, não me lembro, e ele falou: já li o manual todo. E quando você lê o manual, você descobre coisas que você não sabia. Você se aprimora, você agora sabe o caminho certo. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor deixou para você e para mim o seu manual. É o seu manual. Não pense que você sabe. Eu já sei tomar essa decisão. Eu já sei como agir nessas circunstâncias. O Senhor deixou revelado e escrito a sua vontade para andarmos nela. Como diz o salmista, ela é lâmpada para os meus pés, eu vejo onde eu estou. Ela é luz para os meus caminhos e eu vejo por onde eu devo trilhar. Você tem um manual nas suas mãos. Leia esse manual, faça um compromisso com o Senhor de ler todo dia, mas não apenas de ler, de praticar. Porque se você lê, se você recebe a palavra e não pratica, é como um homem insensato, que constrói a sua casa sobre a areia, e na hora que vem a chuva, na hora que vem a tempestade, a casa cai. Mas aquele que ouve e pratica, é como um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. As chuvas, os ventos, as torrentes de água deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha sido edificada sobre a rocha. Esse é o que ouve e pratica. É o que o Senhor te chama para fazer, porque um verdadeiro discípulo de Jesus, ele permanece na palavra. Ele permanece na palavra. Quando o Senhor diz para você
que o que Deus uniu, homem nenhum separa. Permaneça nessa verdade. Quando o Senhor diz para você, fuja da imoralidade sexual, permaneça nessa palavra. Quando o Senhor diz para você, anda na verdade, porque eu sou o Espírito da verdade, fora a mentira, porque ele não procede de mim, permaneça nessa palavra. Quando ele diz para você, jovem, honra o seu pai e a sua mãe, permaneça nessa palavra. Quando ele fala para você, obedecê-lo, segui-lo, permaneça nessa palavra. Essa é uma marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Permanecer firme na sua palavra. Segunda marca que eu quero dizer para você. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 14, verso 25. Lucas 14, verso 25. Aí é o preço do discipulado. O Senhor está falando claramente, um texto que você deve ler, do 25 até o final, e meditar nas marcas de um discípulo de Jesus, revelado nesse próprio texto. E o texto começa assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Sempre tem uma multidão seguindo a Jesus. Sempre. Uma multidão estava ali, mas este, olha a prioridade dele, voltando-se para os seus discípulos, voltando-se para ela, ele disse para a sua multidão, e ele disse, se alguém vem a mim, e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se tem uma marca de um discípulo de Jesus, essa marca é o amor. Mas esse amor, em primeiro lugar, é um amor ao Senhor. Nada, nem ninguém, nem nenhuma coisa, nem nenhum objeto, nem nenhum projeto pode ocupar o lugar do Senhor na sua vida. Porque se isso ocupa, já não pode mais ser discípulo de Jesus. Uma marca de um verdadeiro discípulo é um amor verdadeiro, de todo o coração ao Senhor, mais do que a própria vida. Mais do que a própria vida. Fala a verdade. Quem ama, quando você ama uma pessoa, você dedica tempo a ela, não é verdade? Não tem como você amar uma pessoa e não se relacionar com ela, e não investir tempo com ela. Essa, inclusive, é uma das maiores linguagens de amor, dedicar um tempo de qualidade a uma pessoa. E a realidade é que tudo que é importante para você, você vai abrir um espaço na sua agenda. Se você quer aprender violão, você abre um espaço para aprender violão. Se você quer aprender guitarra, você abre um espaço para aprender guitarra. Se você quer estudar inglês, você abre um espaço para estudar inglês. Você quer fazer uma pós-graduação, você abre um espaço. Você quer namorar, você abre um espaço. Você quer casar, você abre muito espaço. Se você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você precisa dedicar tempo a Ele. Tempo prioritário a Ele. Ele deve ser o primeiro na sua vida. Quando você ama alguém, você quer a companhia dessa pessoa. Não existe melhor companhia, companhia mais importante do que o próprio Senhor. Quando você ama, você dedica muito mais do que tempo, que é muito mais do que uma companhia. Quando você ama, você faz loucuras de amor, é ou não é? Tem alguns atleticanos que são apaixonados pelo time, tem outros cruzeirenses que são apaixonados pelo seu time, mas nada, nem ninguém, nem nenhum time, nem nenhuma pessoa, nem nenhum objeto, nem nenhum projeto pode ter mais amor do que o Senhor Jesus. Por isso, se faz loucura para o seu time, eu te encorajo, muito mais para o Senhor. Muito mais para o Senhor. Você grita pelo seu time a noite inteira, então às vezes você vai ter que passar 2 noites gritando o nome de Jesus.
se você fala dos seus sonhos, dos seus projetos para alguma pessoa, se você ama tanto um seriado que fica horas na televisão, se você ama tanto uma pessoa que quer o tempo inteiro estar com ela, eu te digo, se você não amar o Senhor mais do que qualquer pessoa, mais do que a você mesmo, não pode ser discípulo de Jesus. Esse amor, ele tem uma direção muito clara ao Senhor, mas ele tem uma segunda direção também muito clara ao próximo, ao outro. E está bem claro para nós, em João capítulo 13, verso 34, Jesus diz: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Mas o padrão não é agora ame uns aos outros como você ama a si mesmo, mas é ame uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. O discípulo de Jesus, ele tem uma marca, ele é amoroso, ele é um doce de pessoas. Você se torna um discípulo de Jesus, irmão, e deixa o Espírito Santo tomar a sua vida. Você não é mais aquele cara nervoso. Ele vai te transformando, ele vai te mudando e você se torna um amoroso. Você não precisa fazer tanta força para amar alguém. Você é tão amoroso que alguma coisa te irrita e você tem que fazer uma forcinha para falar mais sério com aquela pessoa, porque o amor domina todo o seu ser. E quando a gente ama o próximo, o bem que você quer para você, você faz para o outro. O mundo aí fora diz: não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Mas o Senhor diz: faça com o outro aquilo que você quer que faça com você. Faça com o outro. Está com sede? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Já pensou lá no seu trabalho? Toda vez que você for pegar uma água, você perguntar: alguém aqui mais quer uma água? Ah, o fulano de tal não me cumprimenta. Irmão, seja amoroso, ame. Tudo bem, boa noite. Está tudo já com você? Ah, ninguém olha para mim, ninguém olha o meu problema. Vá atrás das pessoas e pergunte: está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Seja amoroso no seu modo de falar. Seja amoroso no relacionamento com as pessoas à sua volta. Seja amoroso na sua própria família, porque o Senhor nos chama a sua igreja para ser uma comunidade de amor. Amar ao Senhor, amar ao próximo. Essa é uma marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Escolha hoje, tome uma decisão: vou andar em amor. Vou andar em amor, vou declarar para as pessoas à minha volta o quanto eu as amo. Mas não vou apenas declarar, porque a Bíblia diz: amemos, não de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Como você trata as pessoas à sua volta? Como você trata um empregado? Como você trata uma pessoa que você não conhece, ou alguém que você vai no restaurante, um garçom, por exemplo? Que o amor seja uma marca na sua vida. E por onde você passar, vai sendo alastrado como um aroma. E as pessoas percebem, elas olham para você e perguntam: como você pode ser assim? Você vai dizer: é o Senhor na minha vida. Fazer um compromisso de andar em amor. Porque o amor é uma escolha. A Bíblia diz: andai no caminho do amor. Uma terceira marca de Jesus, volta lá em Lucas capítulo 14. Terceira marca de Jesus, de um discípulo de Jesus. Vamos ler o verso 27. Lucas 14, verso 27. O verso 27 diz assim: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua, diga assim, cruz. Aquele que não carrega a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Aleluia, porque existe uma cruz. A cruz se tornou um objeto de esperança. É ali na cruz que aquele que estava distante
Com o sacrifício de Jesus ele é reconciliado. É ali na cruz que aquele que estava preso, com a redenção conquistada ali, se torna liberto. É ali na cruz que aquele que estava morto em seus delitos e pecados, recebe vida. É na cruz. Sabe o que significa cruz? Cruz não é sofrimento. Deus não te chama para tomar uma vida de sofrimento. Sabe o que significa cruz? O nosso Deus, Ele não julgou que o ser igual a Deus era algo que Ele deveria se apegar. Contudo, Ele se esvaziou. A cruz fala também de se esvaziar de si mesmo. Tem muitas pessoas apegadas aos títulos, aos méritos. Eu quero um reconhecimento, ninguém me elogia. Humildade. Ele se esvaziou de si mesmo, ele foi humilde. Fala de uma humildade. Não se considerar superior aos outros. Foi obediente, diz o texto Jesus. Ele se esvaziou da sua glória. Ele foi humilde, obediente, até a morte, e morte de cruz. Cruz fala de morte, fala de obediência, e quando a gente pensa em morte, eu não estou querendo dizer morrer, dar a sua vida, derramar o seu sangue. A morte que fala nesse texto também fala da morte do seu eu que grita dentro de você, que quer as coisas do seu jeito. O texto de Marcos 8, verso 34, Jesus ele chama as multidões e os discípulos e ele diz: se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Há um caminho de vida por aí fora que leva à morte. Mas há um caminho de morte que leva à vida. É a morte do seu eu, da sua vontade, que muitas vezes é contrária à vontade de Deus. Se eu puder resumir a cruz, em uma frase eu diria: cruz significa a vontade soberana de Deus. Quando o Senhor manda e diz para nós: tome a sua cruz, pois aquele que não tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo, Ele está dizendo para você: negue a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Eu com 18 anos, eu ouvi pela primeira vez o Evangelho. Como eu disse para vocês, era escravo das drogas, preso, não conseguia me libertar. Não conseguia, aliás, estava acomodado naquele estilo de vida. Mas eu entendi que naquela cruz Jesus morreu pelos meus pecados. Naquela cruz Ele me liberta dos meus pecados. E muitas vezes a minha vontade era fumar um baseado, cheirar uma cocaína, usar uma droga. Mas eu entendi que tomar a minha cruz para ser um discípulo de Jesus implicava também em abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Você quer ser um discípulo de Jesus? Tem que tomar a sua cruz. Tem que negar a si mesmo. Tem que deixar o seu eu que grita por reconhecimento, o seu eu que não abre mão da sua vontade, o seu eu que se ira facilmente, o seu eu que quer as coisas todas do seu jeito, o seu eu que está aí tomando conta do seu ser. Ele precisa morrer, ele precisa ir para a cruz. Pois que não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo, disse Jesus. O texto continua. Olha o que diz no verso 33 de Lucas 14. No verso 33 diz assim: qualquer de vocês que não renunciar tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Renunciar tudo quanto possui. Eu não estou querendo dizer que você tem que vender tudo que você tem e largar tudo que você tem. Mas você não deve ser apegado a nada.
Eu posso até estar com os pés aqui nessa terra, mas eu estou com o coração no céu. Pois o Senhor diz para mim e diz para você: fixe os seus olhos, não naquilo que você pode ver, mas o que você não pode ver. Pois o que você vê é transitório, é passageiro, mas o que você não vê é eterno. Não acumule tesouros nessa terra, onde vem a traça, a ferrugem, consome, corrói. Mas acumule tesouros no céu, pois onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O mundo fala de materialismo o tempo todo. E materialismo, como o próprio nome diz, fala de uma preocupação com as coisas materiais, que podem abafar a sua vida espiritual. Por isso o Senhor, Ele diz para nós somos cidadãos do céu. No sair do ventre da minha mãe, não vim ao mundo e não voltarei. Nada trouxe para esse mundo e eu não vou levar nada. Sem dúvida nenhuma, a nossa vida será mais leve se formos menos apegados. Tem a história de um homem que estava fazendo uma missão num lugar. E aí chegou um turista. Esse turista ali carregando a sua mochila, vê aquele homem, e ele pergunta para aquele homem, fala: cadê as suas coisas? Você está vivendo uma vida tão simples, cadê os seus bens, cadê os seus pertences? E aquele homem vira para aquele turista e pergunta: cadê os seus? Ele diz: eu sou um turista, eu estou aqui só de passagem. E aquele homem responde: eu também. Eu estou aqui só de passagem. Irmão, você pode até ter algumas coisas, mas você não pode permitir que essas coisas te tenham. Você pode até ter alguns bens materiais, não tem problema nisso, mas você não pode deixar que isso ocupe um lugar de um ídolo no seu coração. Por isso o Senhor diz: aquele que não renunciar, não pode ser meu discípulo. Não podemos estar apego nenhum a esse mundo, por quê? Porque partiremos dele. A palavra de Deus nos chama de peregrinos e forasteiros. Peregrino, o que é um peregrino? Aquele que não tem lar. Forasteiro, aquele que não tem direito onde vive. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele pode até estar com o pé aqui, mas o coração dele tem que estar na eternidade. Tem que estar nas coisas do Senhor. Livre-se das preocupações desse mundo e a sua vida será mais leve. Livre do apego às coisas materiais. Tudo isso passa. Tudo isso passa. A marca de um verdadeiro discípulo de Jesus é renunciar. Renunciar, não ser apegado, não ser dono. O Senhor te chama para ser um mordomo, daquilo que nem é seu, aquilo que é dele, e ele colocou nas suas mãos para você administrar. Aquele que não renunciar tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Vamos finalizar com o texto. João, capítulo 15, verso 8. João capítulo 15, verso 8. Se o pessoal do louvor já quiser subir, nós vamos finalizar lendo esse texto. Vou fazer uma conclusão aqui. Diz o texto assim, João capítulo 15, verso 8. O meu Pai é glorificado. Tem alguém aqui querendo glorificar o Senhor? O meu Pai é glorificado, em que deem muito fruto. O meu Pai é glorificado, em que deem muito fruto, pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim saberão que são os meus discípulos. O discípulo de Jesus, ele tem uma marca também. Ele carrega uma vida
cheia de frutos. Uma vida cheia de frutos. Eu me lembro, depois que eu tomei aquela decisão de entregar minha vida para Jesus, o Espírito Santo entrou no meu coração, não me abandonou. E quando Ele entra no nosso coração, Ele fala conosco. Ele começa a conduzir a nossa vida. E Ele nos deu a sua palavra. A sua palavra, o nosso manual de vida. Alguns nesse lugar costumam a dizer que Deus não fala comigo. Eu quero te dizer, não existe silêncio de Deus para quem lê a Bíblia. Ele nos deu a Bíblia, eu comecei a ler aquela Bíblia. Eu comecei a ler e uma das coisas que eu fazia ao ler a Bíblia era ter uma decisão no meu coração. Eu quero praticar essa palavra. Eu quero permanecer nessa palavra. E se o Senhor disse para mim, anda na verdade, eu comecei a falar a verdade. O Senhor que diz para mim, reconcilie com as pessoas. Ele tem uma ordenança na sua palavra, que é de perdoar os pecados uns dos outros. Perdoa o pecado do próximo, para que o nosso Pai nos perdoe. E eu comecei a perdoar as pessoas. Perdoei meu pai, perdoei minha mãe, por algumas feridas que tinha no meu coração. Mas obedecendo essa palavra, eu também fui até a minha mãe. Eu me lembro de chegar para ela e dizer, mãe, me perdoa. Me perdoa por ter feito você ir ao hospital. Me perdoa, mãe. Me perdoa por tirar dinheiro da sua bolsa. Me perdoa por tanto constrangimento de ver o juizado de menor me trazendo aqui em casa. Me perdoa por ter que você ir na delegacia 2 vezes me tirar de lá. Me perdoa, mãe, por te ofender, por não te respeitar. Me perdoa. E fui pedindo para ela perdão. Ela começou a chorar, nós fizemos uma reconciliação. Ela vira para mim um dia depois e diz, Léo, sua vida me fez apaixonar por Jesus. Me fez apaixonar por Jesus. A minha mãe decidiu entregar a vida dela para Jesus, foi batizada, se tornou uma líder de célula. Hoje ela lidera cerca de 400 mulheres e é uma missionária. Deus fez uma obra, por quê? Porque frutos começaram a ser gerados. Frutos, quando você escolhe andar numa vida como um verdadeiro discípulo de Jesus, começa a vir frutos de você. Aquele cara que andava na mentira começa a falar a verdade. Frutos começam a brotar. Aquele que era egoísta começa a ser generoso. Frutos começam a ser dados. Eu me lembro de procurar o meu pai. Tantos anos, nem nos relacionava, e eu disse, pai, eu te amo, e eu quero te honrar como meu pai. Marcou o coração dele. Tínhamos um relacionamento tão distante, hoje nos falamos quase todo dia. Eu nunca gostei de ler. Tinha uma dificuldade para ler. Eu era sempre um aluno mediano. Sempre na média, empurrava, colava, copiava. E quem anda na média é medíocre. E o Senhor nos chama para andar acima da média, como mais do que vencedores. Eu me lembro do Senhor trazendo em mim uma vontade de um conhecimento, de crescer, de estudar, de ler a palavra, de viver uma vida alinhada com Ele. E comecei, andava empurrado. Segundo período da faculdade, sendo aprovado em todas as notas, todas as matérias com cerca de 90, 95 e até 100%. Terceiro período, comecei a buscar excelência. Por quê? Porque a palavra de Deus diz para nós, tudo que fizerem, Colossenses 3:23, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Quando você faz para o Senhor, Ele te honra. Quando você faz para o Senhor, Ele te recompensa. Comecei a escolher uma vida de excelência como um discípulo de Jesus. E os frutos começaram a aparecer. Os frutos começaram a aparecer. Sabe, tem gente que está querendo num dia assumir um cargo de alta posição. Mas é uma escada. Se você é fiel no pouco, diz a palavra, sobre o muito eu te colocarei. Se você é fiel no que você tem, Ele te dá mais uma vez. Ele te dá mais outra vez. Ele te dá mais outra vez. É uma escada, não adianta você pular. Não existem atalhos para os discípulos de Jesus. Existe um caminho e Jesus Cristo diz, eu sou o caminho.
comecei a andar nesse caminho. As pessoas não acreditavam, porque era um traficante, era uma pessoa sem expectativa, sem propósito, sem direção. Mas eu escolhi, eu vou ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu vou amar as pessoas, eu vou amar ao Senhor. Eu me lembro, acordava às vezes 5 horas da manhã para ir trabalhar. Logo cedo, eu ajoelhava todos os dias ali, eu orava, levantava, sentava na mesa, pegava a palavra, lia, demonstrava o meu amor para o Senhor, saía nas ruas. Quantos eu já parava e falava do amor de Jesus? Porque é demonstração de amor, e o Senhor honrando. Aquele aluno passou a trabalhar numa das maiores multinacionais. Passou a trabalhar numa das maiores multinacionais. E alguns me perguntavam: Léo, como é que você conseguiu? Eu simplesmente dizia: foi meu pai, peixada pura. Como? Alguém te indicou? Eu falei: claro, é o meu Deus que tem um coração de um rei na mão e inclina para onde Ele quer. É aquele que abre portas que ninguém pode abrir. É aquele que traz existência às coisas que não existem. Esse é o nosso Deus. Comecei a dar fruto nessa empresa. Fui promovido cerca de 4 vezes, rapidamente. Comecei a dar fruto no meu relacionamento, um relacionamento em santidade, um relacionamento dedicado em honrar ao Senhor em todas as áreas, frutos. Ao permitir que o Espírito Santo comece a dominar o nosso ser e ocupar o papel de governo do nosso ser, Ele começa a controlar o seu ser e começa a dar frutos, frutos de paz, frutos de amor, frutos de uma longanimidade, aquela paciência, bondade. As pessoas já olham para você e falam: o que é isso? Eu me lembro de chegar em casa uma vez, tinha uma pessoa, ela falou: Léo, o que você tem que ser tão diferente? Eu tive a alegria de dizer: Jesus Cristo mora em mim. Ele mora em mim. Ele nos chama para dar frutos. Chama para dar frutos. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu não podia guardar no meu coração, não podia ficar parado. Até os meus 18 anos, ninguém falou de Jesus para mim. Como que eu vou guardar isso só para mim? Eu não podia. E logo ali numa cela, eu enxerguei a oportunidade de pregar o Evangelho. Eu cheguei a oportunidade de fazer discípulos. Eu cheguei a oportunidade de conduzir pessoas ao batismo. Eu disse: eu quero liderar. Deixa eu liderar uma célula. E fiz o curso, e me preparei, assumi minha célula. E tudo aquilo que eu tinha no meu coração, comecei a compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tinha feito, aquilo que Ele podia fazer, aquilo que a palavra dizia. Eu procurei todos os meus amigos para pregar o Evangelho. Vários entregaram a vida para Jesus. Eu não deixei um familiar meu sem ouvir a mensagem do Evangelho. Fui até todos. Eu não posso guardar só para mim. Irmão, quando você retém aquilo que o Senhor te chama para compartilhar, vira uma doença. Água parada, o que acontece, irmão? Água parada dá dengue. O Senhor quer agitar as águas do seu interior, fluir como rios de águas vivas, para proclamar aquele que pode, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que salva, aquele que cura, aquele que transforma. Aquela célula frutificando, pessoas chegando, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo batizadas, famílias inteiras sendo restauradas. Me tornei um supervisor. A supervisão frutificando, me tornei um coordenador. Na Vale hoje talvez eu poderia até ser um gerente, mas eu disse: eu abro mão de tudo, abro mão de tudo. Eu quero uma coisa só: completar a tarefa que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu não penso que todos têm que deixar o emprego, porque discípulos de Jesus precisam estar nos meios de negócio, precisam estar ali nas faculdades, precisam estar nos hospitais, nas escolas, na política, em todos os lugares. Mas o Senhor me chamou. E junto com a minha esposa nós dissemos: eu abro mão. Eu abro mão do salário, abro mão de uma carreira. Eu quero me dedicar ao Senhor. Frutos. Porque o Senhor nos chama para dar frutos, irmão. Frutos na sua família. Você precisa dar frutos na sua casa. Você precisa dar frutos na sua escola, na sua faculdade. Chega de viver uma vida medíocre.
Chega de viver uma vida na média. Por quê? Porque o meu Pai, diz o Senhor, é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Chega de reter só para você aquilo que você tem. Um verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que cumpre a palavra de Deus, que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações. E o Senhor te chama nessa manhã, nessa noite, nessa hora, nesse dia, para tomar uma decisão importante, de permanecer na palavra, custe o que custar. A palavra é o meu manual. Uma decisão importante: amar ao Senhor sobre todas as coisas, amar o próximo muito mais do que a mim mesmo, como Cristo me amou, num amor sacrificial. Tomar a minha cruz, negar minha vontade para a vontade de Deus ser feita. Muitas vezes o Senhor já te mandou fazer algo, irmão. Hoje é dia. Toma a sua decisão, abre mão, carrega a sua cruz, não queira passar para o outro. Hoje é o dia que você tem. Toma a sua cruz, renuncia, tira o fardo, tira o peso, tira o apego, tira as coisas que te prendem nesse mundo. Nós não somos daqui, somos cidadãos do céu. Hoje é dia de renunciar no seu coração. Hoje é dia de tomar uma decisão. Eu vou frutificar em todas as áreas da minha vida. Eu vou me multiplicar. Vou multiplicar esse amor, vou multiplicar essa fé, vou multiplicar essa vida, vou multiplicar discípulos, vou multiplicar minhas células por toda Formiga, por toda Minas Gerais, por todo o Brasil. Vou frutificar. Sabe, eu já tomei minha decisão. Eu decidi, eu vou me posicionar como um verdadeiro discípulo de Jesus. Se essa é a sua decisão nessa noite, eu quero te convidar a encerrarmos com uma oração, mas você se levantando com fé e declarando: eu me posiciono como um verdadeiro discípulo de Jesus. Se essa é a sua vontade, você vai ficar de pé no seu lugar. Eu faço um compromisso hoje como um verdadeiro discípulo. Eu faço um compromisso. Deixa eu te dizer, política não muda a nossa nação. A economia não vai mudar a nossa nação. O sistema de ensino, a educação não vai mudar a nossa nação. A mudança da nossa nação vem por meio dos verdadeiros discípulos de Jesus. Senhor, olha aqui nessa noite, Pai, esse exército que se levanta, esses que hoje assumem um verdadeiro compromisso contigo, tomam uma posição, não só nessa terra, mas no mundo espiritual, de andarem na tua palavra, de amarem ao Senhor e o próximo, de renunciarem tudo aquilo que os toma, que os apega, de tomarem a sua cruz, de se frutificar, de darem muito fruto, se multiplicarem. Assume um compromisso como um verdadeiro discípulo de Jesus. E eu sei, Pai, que só o Espírito Santo capacita e faz a obra. Por isso eu peço: Espírito Santo, toma da cabeça aos pés. Abençoa, Espírito Santo. Renova a fé. Enche com a sua presença. Dá dons, marca, capacita, renova, restaura. Faz a tua obra, Espírito Santo. E que essa cidade, toda essa região em torno de Formiga, todos percebam que os discípulos de Jesus se levantaram para fazer a diferença onde estiverem. Eu peço, Pai, que o Senhor os abençoe, que a tua graça seja sobre eles, que o Senhor cumpra a tua palavra e use os teus discípulos para marcarem essa geração. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.